Rodrigo, tudo bem, cara? A gente se desencontrou hoje que eu estava no banco, não consegui chegar a tempo aqui para a reunião, tá? O que eu queria te mostrar hoje é o seguinte, inclusive eu acabei de fazer esse código é, pouco antes do almoço e até aproveitei aqui para dar uma corrigida nele, entendeu? É um código que eu programei aqui e aí pedi para o chat GPT dar uma verificada nele para mim, até que tudo que eu fiz aqui está correto, tá? Então, enfim, daqui a pouco a gente entra na análise que ele fez para mim, tá? Esse código aqui eu fiz sem, enfim, sem a ajuda do chat GPT, então a gente pode partir dele, tá? Nesse código, o que eu faço? Eu faço um AHP para decidir qual computador que eu vou comprar, tá? É óbvio que, né, eu vou usar dados fictícios aqui, entendeu? Para começar, eu criei uma classe alternativa, entendeu? Para definir as alternativas que eu tenho, entendeu? Então, cada uma dessas alternativas vai ter um nome, tá? Que, por exemplo, HP, Lenovo, Samsung, tá? Vai ter um critério 1, tá? Que aqui eu associei a memória RAM, um critério 2 que eu associei a CPU e um critério 3 que eu associei ao preço. Como quanto mais caro pior, eu pego o critério 3, né, ó, o C3 aqui, e coloco o inverso dele. Porque aí fica, tipo assim, quanto maior esse número, melhor. Entendeu? Quanto mais caro, pior. Se eu inverto, aí esse novo número, né? Quanto maior ele, melhor, né? Obviamente, tá? Então aqui, né? Estão aqui os critérios: RAM, CPU e o valor do notebook, tá? Depois, o que eu faço aqui? Eu crio uma lista ordenada para você poder fazer uma classificação automatizada, tá? No método AHP, isso não é bem assim não, entendeu? Sabe, tipo assim, enfim, você vai, daqui a pouco eu vou ler a análise do chat GPT, senão fica repetindo, tá? Por que você fez isso aqui, Davi? Porque, tipo assim, eu preciso saber a ordem dos critérios para me conseguir montar as matrizes, entendeu? Tipo, eu vou pegar os valores lá de RAM de todos os computadores, entendeu? Então, usando esse critério, qual que é o melhor computador? Aí o que tiver mais RAM fica em primeiro, depois o outro, né? O segundo colocado fica em segundo, obviamente. Você entendeu? É para ordenar isso. Depois eu faço essa mesma análise para a CPU e depois para o valor. Para não ter que ficar fazendo isso repetidamente, eu criei uma função, tá? Esse def aqui em Python é para criar uma função, onde eu passo para ele a minha lista de alternativas, né, que eu vou criar, e aí ele vai pegar cada uma dessas alternativas e vai analisar, entendeu? Sabe, o que são as alternativas? São os notebooks diferentes, entendeu? E aí vai pegar e fazer aquela análise, entendeu? De cada um dos critérios. Critério 1, critério 2, critério 3, e vai criar as minhas listas ordenadas, esse LO aqui, entendeu? E aí vai preencher elas direitinho, tudo isso aqui eu testei muito cautelosamente, tá? E, enfim, devolvi, retornei aqui as listas ordenadas. O que significa isso, Davi? Por exemplo, com relação à RAM, quem ficou em primeiro lugar? Quem ficou em segundo? Quem ficou em terceiro? Tá salvo nessa LO1 aqui. Com relação à CPU, quem ficou em primeiro? Quem ficou em segundo? Quem ficou em terceiro? Tá nessa LO2 aqui. E com relação ao preço, quem tem o menor preço, né? Ou seja, ficou em primeiro. Quem tem o segundo menor preço? Ficou em segundo. Está salvo nessa LO3. E aí essa função retorna essas listas para mim. Entendeu? Mas por que você precisa dessas listas, Davi? Para eu construir a matriz de avaliação. Entendeu? Que é uma matriz de julgamento, matriz de avaliação, cada um chama de um jeito, né? Então aqui está uma outra função que constrói matrizes de avaliação, usando uma lista de alternativas e essa lista aqui é LR é o que é mesmo? Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. É, depois quando a gente usa lista ordenada, são as listas ordenadas, entendeu? Eu devia ter chamado isso aqui de LO, entendeu? De LO. Vou chamar de LO, tá? Para facilitar. Deixa eu até fazer uma correção aqui, porque aí fica lógico o código. Eu vou te mandar esse código, tá? Opa! Aqui está o LO, né? Tá certinho, passou o LO.
Onde mais tem LR aqui? LO. Tem um LR ali em cima. LO. Acho que agora acabou, tá? Com isso aqui, com esse código aqui agora corrigido direitinho, então eu passo aqui uma lista de alternativas e uma lista ordenada para aquelas alternativas. Aqui eu passo a lista de notebooks que eu quero comprar e aqui eu passo a lista ordenada de RAM. E aí, com isso, eu vou criar a matriz de avaliação referente ao critério RAM, entendeu? Enfim, a princípio eu preencho tudo de zero, usando esse VI aqui, são os valores iniciais para as avaliações, tá? Aqui pego a quantidade de alternativa que eu tenho, e aí eu crio uma matriz, tá? Com essas alternativas. Depois eu coloco isso num data frame, tá? Para facilitar, para melhorar a visualização. Daqui a pouco eu rodo, você vai ver. E defino e coloco direitinho, tá? Igual tá nos livros e tudo bonitinho, tá? Aqui tá os nomes, aqui estão os índices. Aqui ele vai varrer, né? Na lista ordenadas do maior índice para o menor, entendeu? Então, tipo assim, quem foi o primeiro? Vamos supor que essa aqui, nós vamos usar essa função aqui para construir a matriz de avaliações referentes ao critério RAM, entendeu? Então, tipo assim, quem foi o primeiro? Quem que tem mais RAM? Tal. Quem que é o segundo que tem mais RAM? Tal. Quem que é o terceiro que tem mais RAM? Tal. E por aí vai, entendeu? E aí ele vai e completa essa matriz. É muito legal, tá? Daqui a pouco eu te mostro o resultado disso aqui. Enfim, são essas três funções, é isso aqui que importa. Essa é a parte do código que eu gostaria que você entendesse. Dá uma lidinha e tenta entender, tá? O restante aqui é a utilização disso, entendeu? Ó, eu crio aqui minhas instâncias, né? Meus exemplos, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, alternativa 4, colocando os dados aqui, tá? Só lógico que são dados fictícios, tá? São dados fictícios. Então aqui eu crio minha lista de alternativas, né? Então eu começo a fazer as minhas listas ordenadas, né? A lista ordenada 1, lista ordenada 2, lista ordenada 3, que eu chamei de LM. Eu também não sei porque que eu chamei de LM não, só que eu não vou alterar isso não, porque senão eu vou ter que alterar um monte de lugar aqui, tá? Mas enfim, eu acho que é porque a última letra da palavra ordem é M, tá? Deixa eu colocar um M maiúsculo aqui, que aí a gente, foi por isso mesmo que eu coloquei LM. LM1, LM2, LM3, que são esses LOs aqui, ó, tá? É isso aqui. Enfim, com isso, né, eu obtenho, né, os meus valores dos meus critérios ordenados, né, a ordem referentes ao critério 1, ordem referente ao critério 2, ordem referente ao critério 3. Mas vamos ver, tá? E sendo, né, o 1 o Dell, o 2 o HP, o 3 o ThinkPad e o 4 o Samsung, tá? Vamos lá. Depois disso, eu crio aqui uma matriz. Desculpa. Eu criei matriz de avaliação, não dormi direito essa noite. Matriz de avaliação, critério 1, matriz de avaliação do critério 2, matriz de avaliação do critério 3, tá? Usando a função ali de cima, tá? Depois disso, eu normalizo essas matrizes, tá? É um processo de normalização. Tá? Você soma todo mundo que está numa coluna e sai dividindo aqueles valores. Essa fórmula, depois eu te mostro essa fórmula matemática, tá? Mas aqui está o código em Python que faz isso para a gente muito rapidamente, tá? Depois eu faço o cálculo dos pesos, tá? Que são, né, as prioridades para cada critério, entendeu? Então, peso referente das alternativas referente ao critério 1, peso das alternativas referente ao critério 2 e peso das alternativas referente ao critério 3. Enfim, por último, eu tenho que fazer uma matriz de comparação, que é tipo uma matriz de avaliação, tá? Só que agora entre os critérios, tá? E aí eu considerei que a coisa mais importante era o valor, depois a CPU e depois a RAM, porque RAM é uma coisa que você compra e coloca. A CPU você tem que dar uma escolhida nela, mas muitas vezes a gente não tem dinheiro para comprar. Então, por isso que o valor é o primeiro, depois é a CPU, porque é uma coisa que não dá para você alterar, e por último é a RAM. E aí aquela matriz que a gente criou ali em cima com a função, né? Cadê a função? Função matriz avaliação, com essa função aqui, a gente estava criando as matrizes de avaliação. Aqui eu tive que definir ela na mão, tá? Mas enfim, é a mesma coisinha. Só que isso aqui não é preço não, cara, isso aqui é valor. Desculpa, tá? Tem que prestar atenção. Valor.
Opa, 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 opa. Alô? Isso aqui eu já estava cansado a hora que eu fui fazer. E aí eu vou ter que alterar ali. Nananana. Aqui, ó. Tá bom. Eu acho que acabou. Se der erro, vai dar erro. Eu vou vir aqui e vou corrigir. Por fim, normaliza, faz os mesmos processos. Normaliza, calcula os pesos, tá? O vetor de pesos referente aos critérios. E aí então você vai para a parte final. Você vai para a parte final do código, tá? Isso aqui é uma etapa que eu não tinha feito e o nosso amiguinho aqui ChatGPT fez para mim. Pronto, tá aqui. Enfim, por último, verificação da consistência. Ela tá errada aqui, ó. Verificação da consistência do MetaHP. Tem que... que agora sim. Pronto. Não. Pronto, verificando a consistência agora sim, tá? Desculpa por isso. Ficou um pouquinho bagunçado. Da linha 133 à linha 146 foi o ChatGPT que fez, tá? Porque ele falou para mim que estava faltando isso aqui nesse código. Falei assim, ó, você esqueceu de fazer a verificação de consistência no HP, realmente. Não estava nem pensando nisso, porque não foi fácil fazer esse código, tá? E aí eu pedi para ele fazer para mim e ele fez, tá? Então essa parte aqui realmente não consigo nem te explicar direito, tá? Porque foi ele que fez. E por fim aqui a construção do ranking final. Uma vez que você tem os pesos e você tem as avaliações de cada critério, você consegue montar um rankingzinho, entendeu? Vamos rodar para você ver como é que fica, tá? Ó, tá aqui, tá? Então, número 1 ali é o ThinkPad, tá? Depois o HP, depois o Dell e por último o Samsung, tá? Esse foi o placar, né? Depois tem que dar um jeito de tirar isso aqui daqui, tá? Deixa eu já... não, depois eu tiro. Vamos lá, ó. Lista de ordens. Ordem dos notebooks referente ao critério RAM. O segundo, o 2 aqui na verdade é o ThinkPad, tá? Porque começa no 0. O 0 é o Dell, o 1 é o HP, o 2 é o ThinkPad e o 3 é o Samsung. Então, com relação a RAM, o ThinkPad é o melhor, entendeu? Depois o Dell, depois o HP não, depois o Samsung e por último o HP. Com relação à CPU, primeiro é o HP, depois é o Samsung, tá? É isso mesmo. Depois é o ThinkPad e por último o Dell, tá? Com relação aos valores, primeiro é o ThinkPad, segundo é o Dell, depois o HP e por último o Samsung, tá? É assim, entendeu? Então, tipo assim, tá vendo que é um problema um pouquinho, assim, muito simples, na verdade, mas ele já começa a complicar, já se torna complexo. E aí ele pega e faz as análises todas aqui. Essas aqui são as matrizes de avaliação que ele vai criando, depois ele normaliza elas. O que é normalizar, Davi? Você soma, por exemplo, todo mundo que está aqui nessa coluna do Dell. 1 mais 0.2 mais 3 mais 0.33, vai dar um número. Aí você divide 1 por isso, né? Daqui dá praticamente 4,5, né? 1 dividido por 4,5, quer ver?
Ctrl Shift T, ok, pronto, vou fazer uma conta aqui, 1 dividido por 4,5. Provavelmente o número que está lá na matriz de avaliação referente a esse valor vai ser 0,22. Ó, tá aqui, ó, 0,22, entendeu? Então, quando você soma esses caras aqui, ó, tá? Esse, com esse, com esse e com esse, dá mais ou menos 4,5. Aí você divide esse aqui por 4,5, dá o 0,22, tá? Tá aí, né? Deu diferente porque tem esse 0,33333 aqui, tá? É isso. Mas é isso que é a normalização, tá? Então aqui você criou, né, a matriz de avaliação, fazendo a comparação de Satie lá, né, a ordenação, a indexação de Satie, tá? Para cada, né, valor. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, del com del. Del é igual, né, a del. Então é 1, tá? Del com HP. O del é muito melhor do que o HP com relação quando você compara com RAM. Então deu 5 aqui. O del é pior do que o ThinkPad, por isso que dá 1 sobre 3, que é esse número aqui. E o del é melhor do que o Samsung. Não é muito melhor igual ele é do HP, mas ele é melhor do que o Samsung. Está aqui, então recebe 3. É a forma que o Satie inventou de ordenar isso aí, tá? Aí criou-se essas matrizes, né? Eu fiz aqui uma análise com relação à matriz de avaliação de RAM, mas ele faz para a CPU também e faz para o valor também, tá? Ele normaliza essas matrizes, está aqui elas normalizadas, do jeito que eu acabei de te explicar, e aí então eles calculam os pesos, entendeu? Isso eu vou deixar de tarefa para você. Na próxima reunião me explica como é que são determinados esses pesos. Pergunta para o ChatGPT, tá? Você vai estar com o código aí na mão, mas tenta entender, tá? Deixa só o ChatGPT falando. Não. Como é que foram calculados esses pesos aqui? Pesos com relação ao critério 1, pesos com relação ao critério 2, pesos com relação ao critério 3. Isso aqui cria uma matriz 4x3, entendeu? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui é o material que eu fiz. Então, cria uma matriz 4x3. Aqui é uma matriz 3x3. Eu vou modificar esse código para apresentar essa matriz aqui para a gente, tá? Então, você tem esses valores aqui. Com esses valores, você agora calcula os pesos dos critérios, os pesos de cada um dos critérios, tá? Então, tá aqui, né? O valor é mais importante que a CPU, que é mais importante que a RAM, tá? E aí, então, você começa a fazer os cálculos finais para determinar os placares. Então, ficou assim, o ThinkPad é o melhor, depois é o HP, depois é o Dell e, por último, o Samsung, tá? Rodrigo, era isso que eu ia te passar para a gente começar a pensar no capítulo 3. Eu não sei como é que está o seu capítulo 2. Como você não me mandou nada, acho que você não fez muita coisa. Desculpa por não ter participado da reunião hoje. Não vou ficar falando mais aqui não, senão fica muito pesado o vídeo, tá? Quinta-feira que vem a gente conversa. Um abração.